boa noite para quem eu não dei boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa nova matéria, né? Equipamento e acessórios 2 de radiologia. De início para a primeira aula, nós vamos de novo falar sobre a nossa sequência didática, né? O plano de aula, sobre tudo que vai acontecer daqui para o final, né, desses dias, que aí nós temos 15 dias para poder estudar, fazer a prova, fazer as atividades, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que eu tive alguns argumentos, né, algumas contestações aí na outra turma, é sobre o tempo entre uma matéria e outra, tá? Esse tempo que a gente não estava tendo aula na plataforma, eu estava fechando nota de vocês, tá? É um tempo que, quando eu vou fazer o planejamento, nesses 15 dias de aula, eu tenho que planejar assim, os dias que eu vou dar aula para vocês, os dias de entrega para trabalho, o dia que eu vou aplicar a prova, tenho que dar um dia todinho para vocês, que eu coloco como correção, que é para vocês me entregarem a prova e eu corrigir, um dia para eu entregar a nota para vocês, né? E eu tenho que colocar também, gente, um período para recuperação, tá? Porque às vezes acontece de aluno não atingir a nota máxima e ir para recuperação. Então, nesses 15 dias, eu também tenho que pensar nesses casos de recuperação. Então, eu tenho que colocar aí um dia para revisão de recuperação, um dia para aplicar a prova de recuperação, um dia para correção e o dia de entrega de nota final, tá? Então, assim, a gente tem mais ou menos aí 7 dias de aula na plataforma, atividades e tudo, mas aí o restante vai ficar para aplicar a prova, para corrigir, para entregar nota, para recuperação, tá bom? Teve aluno que me perguntou na outra turma, eu acho, por que não iniciava logo? Fizeram a prova, tipo, na quinta-feira, no sábado já perguntou por que não começava logo a outra matéria. Mas não é bem assim, né? A gente estuda aqui na plataforma, tem as aulas, faz a prova, só que eu tenho todo um trabalho por trás disso. Eu corrijo prova por prova, eu corrijo os trabalhos, eu tenho que fazer o diário de vocês, enviar para a secretaria, para onde vai ficar lá todas as notas de vocês bonitinho, certinho, sem errar de ninguém, tá? Fora o planejamento de recuperação. Nessa turma teve uma aluna que ficou de recuperação e eu utilizei esses dias que eu coloquei, tá? Então, sempre eu vou ter que estar pensando nesse caso aí, colocando os dias para recuperação, tá? Porque acontece de aluno ficar de recuperação, vocês sabem disso. Então, eu quero que vocês compreendam que não é porque a gente não está entrando na plataforma depois que foi feita a prova, que eu não esteja trabalhando, tá, gente? Porque aí eu vou fechar a nota de vocês. Quem ficar de recuperação vai fazer eu vou elaborar uma nova prova, esse aluno vai fazer, eu vou corrigir, tá? Então, tem todo esse processo. Fora que eu ainda vou planejar a próxima matéria de vocês, tá? Aí eu coloco no máximo 2 dias para eu fazer esse planejamento para a gente iniciar uma nova matéria, tá bom? Então, tenham um pouquinho de paciência, porque se a gente estivesse tendo aula presencial, tudo isso ocorreria na sala de aula. A gente ia corrigir a prova, né? Eu ia corrigir a prova, tentar corrigir junto de vocês, para vocês tirarem as dúvidas da questão que tá errada ou não, entregar as notas junto, tá bom? Aula de recuperação, prova, tudo aconteceria presencialmente. Só que como é aqui online, né, vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, mas eu tô trabalhando ainda. Vocês compreenderam essa parte? Sim, e aproveitando para falar, tem que ter ainda muita atenção para não errar as notas, né, professora? Exatamente. Então, assim, eu peço a compreensão. Não, eu acho que não foi na turma de vocês, mas peço a compreensão de vocês quando for esse caso, tá? Que vocês entregam as provas, eu torço para que todos passem de primeira, né? Na primeira prova. Mas às vezes acontece de ficar de recuperação, né? Então, aí a gente tem que continuar,
Por isso que quem termina logo acha que não tá esperando tempo demais, mas não é, porque tem que esperar quem ficou de recuperação para fazer a nova prova, tem que esperar eu entregar o diário de classe e preparar a nova matéria, tá bom? Que é o que eu vou explicar agora da matéria que nós vamos iniciar, tá? A nossa matéria de equipamentos e acessórios 2, porque vocês já tiveram, né, o equipamentos e acessórios 1. Essa disciplina tem uma carga horária de 30 horas, tá? Então, ela ficou dividida aí em 15 dias, tá? A gente coloca mais ou menos 2 horas de aula por dia, mas como ninguém aguentaria ficar 2 horas, né? A gente trabalha aí mais ou menos 1 hora, 1h15 por dia, que é o equivalente a essas 2 horas que a gente dispõe para trabalhar por dia, tá bom? Nós iniciamos hoje com a nossa primeira aula, onde eu vou estar apresentando essa sequência didática até o último dia planejado, né? E vou dar uma introdução a esses equipamentos, esses acessórios. E o primeiro, né, o primeiro setor, vamos dizer assim, que a gente vai estudar, é sobre uma área da radiologia que a gente estudou recentemente, foi a primeira matéria que a gente estudou, que é de mamografia. Então, vai ser um assunto mais fácil de vocês entenderem e relembrarem, tá? Como a matéria já diz, é para falar sobre os equipamentos que é utilizado na radiologia e alguns acessórios que tem, tá? Quais são esses equipamentos, alguns acessórios utilizados em cada setor, tá bom? Então, é uma matéria bem simples, bem de boa mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada área da radiologia, apresentando alguns equipamentos, né? De forma superficial, somente falando quais são os equipamentos, mais ou menos por cima. Porque quando a gente estudar a área em si, a gente aprofunda. Como a gente estudou de mamografia, a gente aprofundou falando do equipamento, das partes do equipamento, né? Então, quando a gente for falar agora, que hoje eu já vou dar a introdução, que a primeira área é a de mamografia, a gente vai falar bem por cima, porque a gente já estudou bem aprofundado, tá? Não se preocupem que quando a gente for falar de tomografia, de ressonância magnética, tá? Nos equipamentos e os acessórios dessas áreas, a gente não vai aprofundar muito, porque a gente ainda vai ver essa matéria bem direitinho. E aí a gente vai estudar bem certinho as partes, né, do tomógrafo, as partes do equipamento de ressonância, tá? Então, essa matéria é somente para apresentar, dar uma pincelada nos tipos de equipamentos que a gente tem para trabalhar na área da radiologia, tá bom? O objetivo da aula de hoje é para vocês compreenderem essa sequência didática, compreender o que vai acontecer nesses 15 dias, né? E conhecer aí os equipamentos básicos da mamografia, tá? Relembrar, na verdade, porque a gente já estudou, tá bom? Na nossa aula de amanhã, dia 28, nós vamos terminar, porque hoje eu não vou falar tudo na mamografia, a gente vai só dar uma pincelada, né? Na aula de amanhã a gente termina os equipamentos na mamografia e inicia o equipamento da tomografia, tá? Dia 29, na quarta-feira, não vamos entrar na plataforma. Novamente, nessa disciplina, eu vou estar apresentando para vocês alguns trabalhos, tá? Para complementar a nota de vocês, porque eu acredito que ficou melhor, dá a oportunidade de vocês de encerrar alguma questão na prova. Vocês têm aí pontinho de trabalho, que eu não cobro muito, né? Fez o trabalho, tá? Não tem erros exorbitantes, eu dou o ponto tranquilo, tá? Eu não fico assim exigindo muito, porque eu acredito que o trabalho seja aquele momento para você estar ali colocando seu conhecimento em prática e pode se dar a oportunidade de errar, porque é o momento de você aprender, né? Então, o nosso primeiro trabalhinho vai ser dia 29, quarta-feira, onde eu vou estar enviando para vocês um artigo, novamente um artigo científico, porque é um trabalho preciso, tá? É um trabalho correto, a gente não tem dúvidas de erros, tá? Não tem informações incorretas nos artigos, por isso eu gosto de trabalhar com artigo científico, tá?
O objetivo é vocês aprenderem um pouco mais acerca do assunto apresentado, tá? E para vocês aprenderem também palavras novas, tá? Vocabulários novos, como que se faz o estudo, né, de artigos científicos, tem lá a bibliografia, as referências, né? Então, com a ajuda dos artigos científicos, vocês aí abrem caminho para um mundo novo de palavras diferentes, de pensamentos diferentes, de estudos, né, mais aprofundados, tá bom? Então, dia 29, quarta-feira, a gente não entra na plataforma. De manhã cedo eu envio o artigo para vocês. Quem não tiver tempo durante o dia, no horário que ficaria na plataforma, vai ler o artigo. Gente, não fica naquela preocupação de estar lendo o artigo e já escrevendo, não, tá? Pega o artigo, se senta confortavelmente no sofá, na cama, seja lá onde for. Lê ele com atenção. E depois que você terminar de ler, você pega papel e caneta e aí você vai fazer um resumo do que você entendeu que tem naquele artigo. Qual foi o objetivo daquele artigo, tá? O que você pegou de conhecimento naquela leitura, tá bom? Érica, pode falar. Só te falando um pouquinho, a adaptação do técnico de radiologia às novas tecnologias, né? Eu sei que é o artigo. Isso. Tu já foi buscar o teu material hoje, né? Eu já tá. Pois é. É isso mesmo. Por que tu tá rindo? Porque tu... É a apostila, Hein, Márcio? Foi a apostila que tu foi pegar? Disponível. Isso. Já está disponível? Já, gente. Quando eu Pode ir lá inicio buscar. a matéria, vou iniciar Amanhã. hoje, de manhã já tá disponível, tá bom? Mas aí, como a gente não dá início, assim, ao assunto bem aprofundado logo no primeiro dia, por isso que eu deixo para avisar vocês no primeiro, que aí no outro dia vocês podem ir buscar tranquilamente, tá bom? Então, dando continuidade. Dia 30, na quinta-feira, nós voltamos às aulas na plataforma e vamos falar aí dos equipamentos e os acessórios utilizados na ressonância magnética, tá? A gente vai ver aí quais os equipamentos que são utilizados na ressonância, assim, por cima, tá? Uma aula bem expositiva, com imagens, tá bom? Mas não se preocupem se não compreenderem muito bem o que se diz, como é que acontece, tá? Na ressonância, porque nós vamos ter a matéria de ressonância magnética, onde a gente vai aprofundar e entender melhor como que acontece o exame, como que funciona o equipamento, tá bom? Na sexta-feira, dia 31, vai ser a nossa outra atividade. O que acontece? Buscamos uma forma de eu saber realmente se vocês estão compreendendo acerca do assunto que a gente está abordando, tá? Quais são aí as falhas, onde é que tá os erros, tá bom? E uma forma de saber o que vocês estão aprendendo de verdade é um resumo, né? A gente pode chamar de um diário de bordo, que é onde você vai fazer aí um resumo do que você entendeu das aulas, tá? Você não vai pegar a apostila. O que você prestar atenção nas aulas, se você quiser começar a fazer o seu diário a partir de hoje, já dá para você começar. Como que você vai fazer? Você pode pegar um caderno, uma folha de papel, alguma coisa, deixa ao lado aí do celular, do computador, de onde você está acompanhando a aula. Conforme eu for dando a aula, você vai anotando aí as coisas principais, né? As dúvidas, você vai anotando tudo, o que você tá entendendo. Esse assunto é bem divididozinho, né? Equipamento de mamografia, equipamento de tomo, de ressonância. E aí você vai fazendo seu resumo. Na sexta-feira a gente não vai entrar na plataforma, porque vocês vão dar início a esse trabalho, tá bom? Mas vocês não precisam me entregar exatamente na sexta-feira. Vocês podem estar me entregando esse trabalho até o dia da revisão, até o dia da prova, no máximo, tá bom? Eu sempre dou um dia antes, mas é porque sempre fica sem me entregar, então eu tô dando prazo de um dia antes do prazo real. Então, no dia da revisão, você me entrega, tá? Esse trabalhinho, que aí ele vai contar também aí como um pontinho, tá bom?
para fazer parte aí para complementar a nota de vocês, tá? Então, o primeiro dia que nós não vamos entrar na plataforma vai ser quarta-feira, que é para vocês fazerem o resumo do artigo. E na sexta-feira, novamente, é que vocês vão dar início aí ao diário de bordo, que é para eu ter aí uma noção de como que tá o conhecimento de vocês, tá bom? Na segunda-feira, dia 3, nós vamos ter aí a última aula de conteúdo novo, tá? Que aí nós vamos falar sobre os equipamentos na radiologia odontológica, tá? Os equipamentos e os acessórios utilizados nos exames odontológicos. Aí na terça-feira, dia 4, nós temos o estudo dirigido. Esse estudo dirigido vai ser o trabalhinho que vai contar aí como um pontinho extra, tá bom, gente? Sempre tô trabalhando com ponto extra porque ajuda bastante a quem tira 6 pontos. E aí, para não ir para recuperação, eu ajudo com essa atividade extra, tá bom? Nossa atividade extra aí pode ser o estudo dirigido, tá? Então, vocês façam as 3 atividades, o resumo do artigo, a atividade aí do resumo das aulas, né? O diário de bordo e esse estudo dirigido, tá? Uma dessas 3 vai ser atividade extra, tá bom, gente? No dia 5, na quarta-feira, nós vamos ter aí a nossa revisão de conteúdo, tá? A gente vai falar sobre todas as aulas que a gente já teve de forma mais rápida, assim, porque no outro dia, dia 6, na quinta-feira, é a prova de vocês, tá bom? No dia 7, está aí um dia para vocês entregarem a prova e eu corrigir, tá? A prova eu mando no dia 6, mais ou menos meio-dia. E vocês podem estar me entregando até o dia 7, mais ou menos, por volta do meio-dia também. E aí é o dia que eu posso corrigir e as notas eu dou no dia 10, tá? Que é na segunda-feira. No dia 11, está aí disponível para ser a nossa revisão de recuperação, para quem ficar de recuperação, né? Então, aí começam os 4 dias que eu tenho que dispor para quem for para recuperação, tá? Eu acho que na disciplina na turma de vocês, somente essa disciplina que passou agora foi que eu utilizei, mas eu preciso disponibilizar esses dias porque pode ser que tenha aluno que fique de recuperação, né? Eu só utilizei nessa semana, nessa disciplina passada, né? Que teve uma aluna que ficou de recuperação e conseguiu passar, tá? Então, aí, ó, dia 11 é a nossa revisão de recuperação. Dia 12, eu envio a prova. Dia 13 é a entrega da prova e a correção. E no dia 14, eu entrego as notas finais, fecho o diário da turma de vocês, entrego para a secretaria. Aí eu pego 2 diazinhos no máximo para fazer o planejamento da próxima disciplina, né? E aí a gente já dá início à nova disciplina. Entenderam? Já tem em mente? Já tem em mente a próxima disciplina? Já tá no cronograma. O cronograma já tá feito com disciplina. Já feito. Isso, feito, já. né? Tem um cronograma com todas as disciplinas que vão ser dadas a gente fez até dezembro, tá? Tem lá todo um cronograma até dezembro. Dessa plataforma, né, virtual, né? Isso, só que aí assim... Ou já, mesmo se for presencial... Aí, é assim, a gente faz o planejamento porque é a realidade que nós estamos vivendo agora, certo? Então, a gente precisa ter um planejamento para vocês terem noção do que está acontecendo, de quais são as matérias que vocês vão estudar, tá? Do que está sendo feito. Então, a gente tem esse cronograma, eu fiz o cronograma até dezembro, tá? Mas aí a gente está esperando o decreto do governo, né? Porque a gente não pode iniciar as aulas presenciais sem o decreto, né? Então, aí, se a gente tiver aí a resposta do governo que pode iniciar as aulas presenciais, aí a gente adapta esse cronograma que foi feito até dezembro, baseado nas aulas online, para as aulas presenciais, tá? Não se preocupem. Mas aí já tá tudo programado. Quando eu falo planejar, é da aula em si, tá? A matéria a gente já sabe. Quando eu falo planejar, é assim, tipo, qual atividade que eu vou dar pra vocês, qual artigo que eu vou passar,
como montar o slide, montar a apostila, entendeu? Professora, Oi. falta quantas matérias ainda pra gente terminar? Pra ficar só os estágios? Tem muito ainda. Mais 10. Se a gente conseguir... por exemplo, pelo cronograma, se eu não me engano, é porque eu fiz das 2 turmas, né? Se a gente for, por exemplo, até dezembro, com as aulas online e as aulas presenciais voltarem só no ano que vem, vai ficar faltando estudar teoria só uma matéria e depois só o estágio. Se eu não me engano, né? Não são muitas matérias que faltam não, tá, gente? Como o Márcio falou, eu acho que é umas 8, 9 matérias no máximo. É porque assim, eu já fiz essa análise, né? Até a gente passei isso, né, pelo WhatsApp. E aquela matéria de incidências radiográficas básicas, ela já está... Faltam, acho que em torno de 15 a 17 dias para concluir ela, né? Sim. Então eu vou tirando. Então tem em torno de 10 matérias só. Sim. Para terminar. 10, não é 10 matérias. Sim. Aí, pois é. Aí quando voltar ano que vem, né, vocês já vão estar aí faltando 1 ou 2 matérias no máximo, e aí já é estágio, tá bom, gente? Então, força na peruca que a formatura tá chegando. Se Deus quiser, não vai ter mais pandemia. Glórias. Vamos poder fazer uma festa. Oi. Érica, tu acha que vai até o meio do ano que vem, os estágios? Eu acho que... Porque assim, Márcio, tudo vai depender sobre esse decreto, porque aí até a quantidade de alunos e de horas no estágio diminui, entendeu? Por isso que não tem como a gente dizer para vocês as coisas com precisão, tá? Porque até a quantidade de alunos no estágio diminui. Um grupo que era para ser de 5 alunos estagiando tem que ser só 2, entendeu? E aí um tempo que era para ser 4 horas diminui para 2 horas, tudo por conta da pandemia, tá? Então não tem como eu te dizer assim quanto tempo vai ser, porque a gente não tem resposta nenhuma. A gente sempre tem que esperar a resposta do governo, tá? A gente tem aí uma esperança de que setembro as aulas possam voltar a ser presenciais. Mas o problema é com os índices, né, de infectados. Porque agora que o comércio abriu de novo e aí os índices estão subindo. Então, se os índices voltarem a subir, a possibilidade de volta às aulas presenciais aí já cai, né? Então, se mantivesse do jeito que tá, assim, mais instável ou em queda, aí a possibilidade de voltar em setembro era um pouquinho melhor, tá? Mas enquanto isso, a gente vai estudando online, tá? Tirando as dúvidas e adiantando o máximo possível para que vocês formem no ano que vem, na metade, pelo menos na metade, depois da metade do ano que vem, tá bom? Quem é? Oi. Essas pessoas que não estão fazendo na aula online ficam prejudicadas? As pessoas que Atrasada? Como assim? As pessoas que não estão acompanhando as aulas online, a gente estava vendo a possibilidade de apresentar turmas especiais das primeiras matérias que foram dadas. Porque assim, vocês lembram que no início, para ter as aulas na plataforma, muita gente foi contra, né? Então, a gente até compreende que nas 2, 3 primeiras matérias que foram dadas na plataforma, a gente tem a possibilidade aí de estar oferecendo turma especial, tá? A gente está vendo aí como é que vai fazer isso. Mas oferecer essa matéria presencial, quando vocês voltarem, vai prejudicar quem está fazendo online, no caso vocês, né? Porque quando vocês voltarem, vocês que estão fazendo aula online, por exemplo, quando a gente voltar às aulas presenciais, vocês querem estudar tudo que vocês já estão estudando online aqui para atrasar o curso de vocês? Não tem condições. A gente está oferecendo agora. De jeito nenhum. Pois é, então a gente está oferecendo essas matérias agora online com, assim, mais próximo de como se fosse presencial possível, com a qualidade que eu iria dar presencial. Eu tô tentando passar para vocês online, tá? Tô no WhatsApp todo o tempo respondendo
perguntas, tá? Dúvidas. Então, assim, vamos ver como é que a gente vai fazer. Quem não estiver acompanhando para fazer as primeiras matérias, lembrando que essas de agora a gente está oferecendo, só não está fazendo quem não quer, né? A gente está oferecendo aí para poder fazer tanto online, quanto aula gravada, quanto pela apostila. Então, a gente está dando aí várias formas para a pessoa poder estudar. Então, quem não está fazendo é porque não quer. Então, essas primeiras matérias que foi a mais difícil de se adaptar à situação que a gente vive, para poder aprender a mexer na plataforma. Então, a gente está vendo aí uma possibilidade de apresentar turmas especiais online ainda, tá? Para que a gente vá se organizando, para quando voltar, já voltar com tudo, com pouca matéria faltando, só para vocês irem para estágio e se formar, tá? Vocês são a turma mais próxima de formar, então a gente tem que adiantar conteúdo para quando vocês voltarem, falte pouca coisa, vocês já possam ir para campo de estágio para poder terminar o curso, tá bom? Então, quem não fez as primeiras, a gente tá vendo aí para essas turmas especiais, ou esperar a turma 17, né, e acompanhar vocês nas matérias que faltarem, e faltarem para vocês, né, e as matérias que perdeu, fazer na turma 17, que tá mais no início, tá bom? Entendeu, Adriana? Ok. Gente, eu vou... Foi? Entender. Foi tu que perguntou isso, não foi? Foi a Paula. Não foi a Paula? Foi eu. Então tá, Paula. Entendeu, né? Uhum. Beleza, então vamos dar uma iniciada aqui bem rápida. E amanhã, lembra, né, que todo dia eu falo do que foi dito na aula anterior, né? Então, a gente vai dar um início hoje, mas amanhã eu falo de novo para quem não pôde vir hoje, principalmente porque tem gente que vai buscar o material ainda, né? Então, amanhã eu falo de novo sobre o que a gente tá apresentando hoje e dou continuidade, tá bom? Vamos lá. Se vocês estão vendo o slide direitinho, até porque tá meio lento aqui. Apareceu outra tela para vocês? Ou tá na primeira ainda? Tá na outra tela, pelo menos aqui no meu, são os demais. Beleza. Como eu já havia falado para vocês, essa matéria falando um pouquinho sobre os equipamentos que são utilizados na radiologia, né? Os acessórios utilizados, né? Então, aí a gente está falando de tecnologia, né? A tecnologia avançada para o diagnóstico e monitoramento de uma série de doenças e algumas condições, né? Incluindo aí lesões, tumores, tá? Então, quando a gente fala de radiologia, a gente fala de equipamentos, de acessórios, a gente está falando aí de um mundo tecnológico, né? Porque a gente sabe que a radiologia aí é os olhos da medicina, né? Então, com a ajuda da tecnologia, a gente pode fazer aí o diagnóstico de algumas doenças e também o monitoramento, né, dessas doenças, como por exemplo a do Covid, que é a que a gente mais fala, né, hoje em dia. A gente utilizada a radiologia como o raio-x em menor escala, mais a tomografia computadorizada é utilizada muito aí no monitoramento da doença, tá? Para quando o paciente é diagnosticado, ele é internado. Falei isso no nosso simpósio, que eu até apresentei para vocês, né? Que iria ter, sobre a questão da radiologia nesse mundo que a gente está vivendo hoje, na questão da pandemia, né? A tomografia computadorizada é utilizada aí no monitoramento da doença do Covid para saber qual área do pulmão está sendo afetada, né? Se ela está se espalhando, qual é o grau que ela está atingindo, tá? Tudo isso aí é falando de tecnologia, dos equipamentos utilizados na radiologia, né? Como a gente pode falar aí no primeiro assunto, os aparelhos de mamografia são aqueles que vão exigir maior qualidade na imagem, tá? Os mamógrafos, né? A mamografia é um exame radiológico que vai permitir o estudo das mamas, né, pelas radiografias, através
da exposição do paciente, né, às radiações ionizantes. O papel da mamografia está aí em identificar e localizar qualquer tumor que possa existir, né? Algum tumor precoce, né? Quando se está ainda no início do seu desenvolvimento, né? É a função do mamógrafo, né? Da mamografia. E o mamógrafo é o equipamento utilizado para que a gente chegue a essa conclusão, a esse estudo, né? A mamografia também é utilizada como diagnóstico pré-cirúrgico, né? Para localizar as áreas suspeitas e para guiar as agulhas para a coleta do material de biópsia, tá bom? As radiografias da mama, né, são geradas através dos aparelhos que são chamados de mamógrafos, que a gente já estudou na nossa primeira disciplina, né? Os mamógrafos, eles vão apresentar aí recursos semelhantes àqueles dos aparelhos de raio-x convencional, né? Mas eles possuem uma tecnologia que é totalmente direcionada para gerar imagens de características específicas, né, da mama. O tubo de raio-x, ele é feito para gerar feixes, né, que captam uma imagem de boa qualidade da mama, né. A gente viu sobre a evolução dos aparelhos de mamografia também, né? Onde a gente vê que hoje existem aparelhos de mamografias capazes de gerar imagens de alta qualidade, né? Que eles podem até ser digitalizadas e enviadas daqui de Rio Branco para São Paulo, do Brasil para o exterior, né? Então, hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, aonde a gente pode estar fazendo um exame agora, ele é digitalizado e pode ser enviado para qualquer lugar do planeta, né? Através da rede de dados, aonde um médico pode estar aí conversando com um médico que não esteja no Brasil, que não esteja no estado, tá? Tudo isso, quem é responsável é a tecnologia. Eu acredito que vocês tenham estudado isso também no primeiro e segundo módulo, que é aí a informática, né? Como que a gente utiliza a informática e as redes para poder ter um melhor acesso às imagens, profissionais conversarem entre si e até mesmo o melhor armazenamento de imagem, né? Apesar da compressão da mama, né, aquele processo de comprimir, né, a mama ser incômodo e doloroso para algumas mulheres, é necessário, né, que faça essa compressão para diminuir a espessura do tecido mamário, né? E aí os tecidos ficarem mais homogêneos, né? Ficar aí uma escala de cinzas mais, como que eu posso dizer? Homogênea mesmo, ficar uma coisa assim mais nítida, né? Uma imagem que seja gerada, seja clara, nítida, né? Para ter uma melhor visualização das alterações que esses tecidos possam estar sofrendo, tá? E o compressor está aí como um dos acessórios, né, na mamografia. Então, o equipamento é o mamógrafo e o compressor está aí dentro desse time aí dos acessórios, né, utilizados aí dentro da mamografia, tá? Na realidade, esse dispositivo de compressão, ele permite criar aí padrões de comparação que vão melhorar o processo do diagnóstico, porque se a radiografia da mama, né, a mamografia fosse feita sem a compressão da mama, a precisão seria muito menor do que com a existência desse acessório, tá? A placa de compressão fica localizada acima da mama, não sei se vocês lembram, né? E aí ela vai comprimindo a mama ali contra o filme, né? Sobre o molibdênio. O molibdênio é um elemento químico, tá? Importante para a radiologia. E ele é utilizado especificamente para mamografia, tá? Somente na mamografia é utilizado esse elemento como alvo na ampola de raio-x, que produz raios mais adequados para radiografar a mama. Então, se existir alguma pergunta
prova, alguma coisa assim, atividade, né? Ou algum profissional te perguntar por forma de curiosidade mesmo, onde que é utilizado o molibdênio, né? O molibdênio, ele é utilizado especificamente na mamografia, tá? Como alvo na ampola de raio-x para produzir raio-x adequados, né? Para radiografar as mamas, tá? Perguntas? Não? Nada? Então tá, gente. Os mamógrafos. Não, Beleza. não, eu só tô dizendo aí que vai cair. Essa aí é uma que vai cair, eu tenho certeza. Então tá certo. Mãe de Ná. Tu que é a mãe de Ná, né, Adriana? Na apostila de vocês tem de novo imagens, né, do equipamento de mamografia, dos acessórios e tudo escrito bem explicadinho. Então, gente, peguem a apostila, vão escrevendo, grifando, marcando, tá? Que eu quero que vocês aprendam de verdade, tá bom? E a gente aprende não é só na aula com o professor falando, não, tá? Às vezes fica alguma duvidazinha, você pergunta pro professor, ele responde, mas se você pegar a apostila, se você for ler, se você for pesquisar, você aprende também, tá? E aí você pode até, estudando, gerar outras dúvidas, e aí você pergunta, e assim o conhecimento vai chegando, tá? Sobre o tubo de raio-x. Os mamógrafos, eles possuem os tubos de raio-x que geram feixes cujo espectro é diferente dos tubos utilizados na radiografia convencional. Qual é a diferença? O molibdênio, tá? Aí nós temos a imagem, essa imagem nós temos lá na apostila também. A questão da placa com filme é um acessório, lembrem-se. O raio-x e ali o compressor, tá vendo? Não tem a setinha lá, mas é o que tá comprimindo a mama, é o compressor. Isso aí, ó, é um acessório do equipamento em mamografia, tá? Lembrem-se disto. Aí a questão do tubo de raio-x, como que funciona, tá? Um ponto focal, o anodo, que é o positivo, o cátodo, que é o negativo, os elétrons soltos, tá? O filamento de tungstênio e o raio-x. Como é formado o raio-x, né? Vocês estudaram isso aí em física? Vocês terminaram a matéria de História da Radiologia e Física das Radiações, gente? Sim, faz muito tempo. Show. Aí nós temos a estativa, né? A estativa possui aí um braço no qual está fixado um conjunto formado pelo tubo de raio-x e o sistema receptor do sinal para geração de imagem, que é o porta-chassi, tá? Então, o que é o sistema receptor de sinal que gera a imagem? O porta-chassi é onde você vai colocar o filme que eu expliquei lá para vocês e vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor na hora do estágio, nas visitas técnicas, né? Que é onde a gente coloca o filme para poder ser gerada a imagem. Vai ser gerada neste filme onde vai ser revelado, tá bom? A estativa permite aí aquela rotação do conjunto tubo receptor de pelo menos 180 graus, né, para um dos lados e 90 graus no sentido contrário, além de permitir a regulagem em altura de acordo com a altura do paciente. Lembra que a gente conversou sobre isso também na questão dos posicionamentos das incidências, que a gente pode rotacionar, né, o aparelho até 180 graus, pode levantar ou baixar conforme a altura do paciente. Pois é. Permite ainda a inclinação, né, a gente mudar a inclinação em relação ao eixo vertical para frente ou para trás, e permite aproximar a incidência da região da mama mais próxima ao tórax,
né? A estativa ela deve possibilitar a realização de qualquer incidência, independente das características morfológicas do nosso paciente e do seu estado de saúde, tá? O que isso significa? Não importa se meu paciente é magrinho, não importa se meu paciente é gordinho, se meu paciente consegue levantar, se ele só anda de cadeira de rodas, essa estativa, ela tem que se movimentar para se adequar ao meu paciente e eu conseguir fazer o exame, seja qual for a situação, tá? Uma estativa bem desenvolvida, ela vai facilitar o exame e vai evitar a necessidade de eu repetir exames, né, e de ficar expondo o meu paciente à radiação devido a uma incidência inadequada, devido a um posicionamento mal feito, ou porque a minha estativa não conseguiu me ajudar. Então, quando ela é bem desenvolvida, ela vai facilitar a vida do profissional e aí também a vida do paciente, para que não seja repetida, né, o exame diversas vezes, tá bom? O painel de comando, O painel de comando, gente. O painel de comando, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu ponteiro. O painel de comando, gente, fica aqui atrás, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver o ponteiro? Uma luzinha vermelha. Vocês estão aí? Sim. Ah, tá. Dá pra ver, tô conseguindo. Beleza. Tô vendo também. Ó, tá vendo esse computadorzinho que tá aqui atrás, ó? Isso aqui vai ser o meu painel de comando. É como se fosse na radiografia. O painel de comando. Isso. Vai ser como se fosse na radiografia convencional. A diferença aqui é que a radiação não é tão forte quanto na convencional, né? Então, não existe aquela necessidade de ter aquela salinha bem fechadinha e mais protegida, tá bom? Na mamografia é exatamente desse jeitinho aqui, ó, tá? É como se fosse uma barreira, somente uma paredinha, e a gente fica atrás dela, na frente da mesinha de comando. Então, você posiciona o paciente aqui no equipamento, tá? Coloca a mão. Lá no Secom é desse jeito aí, é só essa paredinha assim. Isso, em todo lugar, gente, que você vai fazer mamografia é desse jeitinho, tá? Você fica vendo a paciente, você posiciona ela, vai pra trás aqui da paredinha, tá? De proteção. Aperta o botão de preparar e dispara. Enquanto isso, você fala, não se mexa, mantenha. Quando você aciona que a radiação é emitida, o compressor automaticamente sobe novamente, que é para soltar a mama da paciente e ela ficar mais confortável, tá bom? Aí você vai lá e posiciona ela ou na outra incidência ou na outra mama, tá bom? Isso aí é o painel de controle, tá? Está aí como um outro acessório em radiologia do equipamento mamógrafo, tá? Aí nós temos a tabela de parâmetros de controle, né? Só para uma questão de conhecimento mesmo, de curiosidade, tá? A questão da tensão, da corrente, o tempo, o MAS, mas lembrando que na mamografia vocês não precisam estar aí controlando o MAS, o KV, tá? O tempo, nada disso, é automático. Alguns aparelhos aí apresentam um controle automático de exposição, que permite otimizar automaticamente as condições de exposição através de correções nos parâmetros pré-selecionados, tá? Então, quando você faz aí, o aparelho automaticamente, conforme a espessura que ficou na hora da compressão, né, ele já emite uma radiação necessária para que a imagem fique boa, tá? No corpo do aparelho, existe um pequeno painel de comando que permite ajustar a inclinação do cabeçote, fazer a rotação, alterar os valores de compressão do sistema de compressor, acionar a lâmpada de iluminação do campo a ser irradiado, né? Existe também o botão de emergência, que é capaz de desativar o aparelho imediatamente no caso de emergência, tá? Tudo isso são
opções que você tem lá no painel de comando, tá? Mas que normalmente você não mexe. No painel de comando de mamografia é o que você menos mexe, tá? Aí ele é automático. Na maioria dos aparelhos, acho que na sua grande maioria, você vai só posicionar a paciente. Na hora que você dispara, o feixe já é direcionado aí de acordo com a mama conforme a compressão que foi feita na mama da paciente, tá? Então, nós podemos ver aí alguns acessórios na mamografia. A gente viu o sistema de compressão, né? O painel de comando, tá? Tudo isso são acessórios. Então, se a gente perguntar para você citar alguns acessórios e de que equipamento ele permite na radiologia, a gente pode estar citando aí esses dois no equipamento mamógrafo, tá bom? O sistema compressor, que a gente já deu uma falada antes, né? Que vai possibilitar aí a imobilização da mama, né? Para ela ficar bem paradinha durante a geração da imagem. Vai evitar a interferência de artefatos, né? De imagens que são geradas quando o paciente se movimenta. A dificuldade no uso do sistema de compressor está no fato de que se o executor do exame, o profissional, né, aplicar uma pequena compressão na mama, a imagem gerada vai ser de baixa qualidade. E se fizer uma compressão maior do que a necessária, vai causar desconforto para o paciente, né? Então, por isso, na maioria dos casos, os mamógrafos apresentam aí um sistema de compressão automática. Então, quando a compressão chega no seu estado ideal, adequado, para. Só que existem algumas pacientes, né, algumas mulheres, que a maioria das pessoas que fazem são mulheres, né, mas não exclui os casos de homens fazerem a mamografia também. Mas existem alguns casos que, mesmo estando ali no valor automático do aparelho, a mulher sente o desconforto, né? Então, você tem que pedir, aguenta só mais um pouquinho, é rapidinho, eu vou só terminar de comprimir, disparo e a gente continua a fazer o seu exame, que é porque falta comprimir ainda para o exame sair de qualidade, tá, gente? Uma compressão bem feita vai gerar uma imagem que apresenta menos assimetria geométrica, né? Aumento do contraste, maior homogeneidade na distribuição dos tons de cinza, né? E aí, principalmente, a menor taxa, né? A menor dose de radiação possível sobre o paciente. Tudo isso através do sistema de compressão, né? Ele vai daí promover uma uniformidade na espessura da mama, vai diminuir a produção de radiação espalhada e aí interfere principalmente no registro de pequenas estruturas, a gente vai poder enxergar através do sistema de compressão, né? A força compressora do sistema pode variar, né, de 6 a 20. É um parâmetro que também pode ser controlado nos mamógrafos, tá? Mamas mais volumosas, quando comprimidas, apresentam uma superfície de contato maior com a placa compressora, e aí vai precisar de uma força de compressão maior para permitir uma geração de imagem boa, né? De imagem de bom diagnóstico. O sistema compressor da mama, ele vai ser automático, como eu estava falando para vocês, com ajustes finos feitos de forma manual, tá? Em alguns casos, pode ser que seja necessário fazer alguns ajustes poucos lá no nosso painel de comando, tá? O bom funcionamento do sistema compressor e do conhecimento de como que funciona isso, né, é imprescindível para uma imagem com bom resultado, tá? Gerada aí com conforto também do nosso paciente, tá bom, gente? Nada mais é do que aquilo que a gente viu na matéria de mamografia, tá? Aí nós temos as grades antidifusoras, né? São muito importantes para o aumento do contraste e na eliminação de uma grande parcela de radiação espalhada, né? Com consequente redução de ruído na imagem. As grades dos mamógrafos são concebidas levando-se em consideração a energia média dos fótons utilizados na geração da imagem, né? Que estão numa faixa de 20 e 35 kV. Estão localizadas a uma distância entre 55 e 65 centímetros do foco
do feixe de raio-x, né? A gente vê aí no desenhozinho aonde fica a grade e aonde fica aqui, aonde sai a radiação. Então, essa distância aqui vai ser aí de 55 a 65 centímetros, tá? As grades com lâminas inclinadas do mamógrafo devem atender às condições de divergência do feixe, que é diferente dos aparelhos de raio-x. O raio central do feixe utilizado no mamógrafo fica posicionado na base da mama. Esse tipo de exposição permite uma menor distorção na imagem, né, na região da base da mama, que é a região onde se encontra a maior parte do tecido mamário, né? Então, a radiação vem mais para o lado da onde fica a base da mama. Lembra que o paciente fica de frente para o aparelho, então a radiação sai daqui até atingir a mama, tá? O sistema gerador de imagem física, né? Uma boa imagem de mamografia vai apresentar um contraste elevado, né? Boa definição e pouco ruído. O sistema de geração de imagem em mamógrafos vai ser semelhante ao aparelho convencional de raio-x, porque compõe-se aí de chassi, filme e tela intensificadora. O uso de filmes específicos e dispositivos acessórios adequados é fundamental para a qualidade da imagem, né? A gente tem aí as dimensões do filme de mamografia, que vai ser de 18 por 24 e 24 por 30. Mas a gente utiliza sempre, eu pelo menos quando fiz o meu estágio, eu utilizei, nunca troquei o filme, o tamanho era sempre o 18 por 24, tá? São 2 tamanhos aí. O filme utilizado em mamografia tem aí uma emulsão apenas em um dos lados, tá? Portanto, ele utiliza somente uma tela intensificadora para não ter perda de definição da imagem, tá? A tela intensificadora, ela converte os raios-x em luz verde e o filme utilizado apresenta sua maior sensibilidade para esse tipo de fóton, tá? O uso dessa tela intensificadora única se deve ao fato de que as mamografias, né, as mamogramas, a gente tem que aí deseja se registrar estruturas pequenas, né, como as microcalcificações, que são menores que espessuras de um fio de cabelo. Então, por isso que é utilizado a tela intensificadora de uma emulsão somente de um lado, tá? Os filmes utilizados em mamografia são muito mais sensíveis, né? Como a gente viu, a gente precisa ver aí espessuras minúsculas. As microcalcificações aí são mais fininhas do que um fio de cabelo. Então, esses filmes precisam ser muito sensíveis para poder captar, né, essas estruturas, tá? O sistema de revelação para os filmes mamográficos, né, deve ser ajustado de uma maneira específica para manter a qualidade da imagem gerada, né? O sistema de registro de imagem vai estar associado a um sistema automático de exposição. Esse tipo de sistema permite correções automáticas no tempo de exposição, que vai ter o objetivo de ter uma imagem de qualidade e evitar a reexposição do paciente, tá? Aí nós temos a mamografia, que a gente se acostumou a ver, né? Essa mamografia na outra disciplina, né? Onde a gente vê aí que, tendo o filme sendo mais sensível, podendo captar todas as estruturas na primeira incidência, evita aí a chance da gente ter que estar expondo o paciente mais vezes, tá bom, gente? Alguma dúvida? Por enquanto não. Show, gente, beleza. A gente vai dar continuidade a esses equipamentos de mamografia amanhã e vai dar início à tomografia, tá bom? Eu ia falar só, tinha mais 2 só pra gente falar,
Eu acho que tinha mais 2. Ah, não, já é de amanhã. Aí amanhã a gente... Uma imagem bem bonitinha aí do nosso curso. Amanhã a gente continua falando sobre o controle automático de exposição e sobre a questão da mamografia digital, né? Que a gente está acostumado mais aí com a mamografia convencional, né? Onde tem que fazer a revelação do filme, mas amanhã a gente vai ver aí a questão da mamografia digital, onde você faz a incidência e a imagem já sai direto no computador e você tem a possibilidade de já estar enviando diretamente para qualquer lugar do planeta, tá? Através da tecnologia que a gente dispõe hoje, tá bom? E aí depois a gente dá início aos equipamentos e acessórios utilizados na tomografia. Tá bom, gente? Quem quiser tá buscando a apostila, tá? Já está disponível lá no CTA, que é só você ir lá. E, gente, identifica a turma, tá? Ok. Muito. Já teve gente que foi buscar a apostila, não disse de que turma era, pegou a apostila errada. E a pessoa que entregou também não se atentou em perguntar. Então, tem a apostila. Quem quiser o artigo já está disponível também, tá? Mas o artigo é para vocês fazerem só na quarta-feira. Mas já tá tudo disponível, tá bom? Podem ir buscar se quiserem. Tudo bem? Gente, boa noite. Obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite e até amanhã, tá?